galerinha, professor Daniel Oliveira, lembra do nosso combinado, né? Vamos fechar essa prova de Química, tanto do Enem como da UEMA. Tá comigo? Tá preparado? Tá te preparando? Pois não perde nossas aulas, não. Pessoal, esse é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, nosso grande cursinho preparatório, pegando apenas as questões que já apareceram no Enem e UEMA, para que você possa entender e se colocar na prova, né? Pois, é assim que cai e tal. Aqui no link da descrição do grupo tem um material. Aí meu filho vai chegar lá, vai clicar, vai baixar o material e arrochar. Olha só, questão número 15. Tem por que questão número 15? Estou chegando agora no vídeo. Pois volta para assistir todas as outras. Tem muita coisa boa, já passou muita coisa boa. E ainda vai vir muita coisa boa, tá bom? As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecer vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia. Ele quer saber que tipo de energia. Algumas coisas ele fala aqui que é interessante, ó. As células e o organismo precisam realizar trabalho para permanecer vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação desse combustível, gerado no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. O detalhe todo dessa questão é quando ele fala a formação desse combustível. Então ele quer o processo 1. Quando ele fala a formação, ele quer o processo 1. Mas você tem que entender o que está acontecendo. Aqui você tem combustíveis reduzidos e oxigênio, passando por um processo 1, formando gás carbônico e água. Possivelmente pode ser uma combustão. E é a partir dali que eu tenho a energia que me interessa. Só que ele não quer o processo 1. Ele quer o processo 2. Mas olha o bacana, olha só. No processo 2, gás carbônico e água. Desculpa, processo 1. Gás carbônico e água passam pelo processo 1 para poder produzir novamente combustível. Aí tu lembra. Gás carbônico e água me dando combustível. Tu pode associar aqui, lembrar de que da fotossíntese. A reação do gás carbônico e água vai me dar de novo combustível e oxigênio. E para ter fotossíntese, a gente precisa de quê? Luz. Energia eletromagnética. E através dessa energia eletromagnética, que eu realizo a fotossíntese, que eu vou produzir o combustível, é que eu consigo fazer o combustível gerar energia. Ou seja, eu tenho uma conversão de energia eletromagnética em energia química. Questão muito bacana, gente. Nem falei nada de teto. Olha só. A interconversão é essa aqui, ó. Processo 1 para o processo 2, tá? Então, é o que eu te falei. Aqui, meu filho realizou fotossíntese através... Precisou de luz para isso. Então, energia eletromagnética. Eu transformei em energia química, que é onde eu vou extrair aquela energia térmica que me interessa, tá bom? Então, uma resposta letra E. Bem tranquilo, né? O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos, de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos compostos comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Aqui é direto, craqueamento é quebra. Quando eu pego o petróleo, eu faço a destilação fracionada dele. Destilação fracionada é um processo físico, não é químico, ele é físico, tá? Eu vou separar as diferentes frações do petróleo que estão ali. Mas às vezes a fração é muito grande, entendeu? Tipo assim, é como se a substância fosse muito grande. E eu preciso que ela fique menor. Eu tenho que trabalhar com substâncias menores.
Então, quando ele fala que está fazendo craqueamento, ele está fazendo a quebra de frações maiores em frações menores. Não é uma questão difícil quando você faz um estudo bem bacana da parte de petróleo, bem básico mesmo. E você sabe que nesse processo de craqueamento eu transformo frações maiores em frações menores. Essa palavra bem aqui está associada à quebra, tá bom? Então você tem aqui, ó, transformação de frações do petróleo em outras moléculas menores. É isso aqui que me interessa. Reações de oxirredução com transferência elétrica das moléculas não tem nada a ver. O craqueamento trabalha fazendo transformação de moléculas, de frações maiores em frações menores, tá bom? Então não esquece isso. Falou de craqueamento, falou dessa a parte associada à quebra. Falou em destilação, falou em quê? Um processo físico de separação por diferença de pontos de ebulição. Perfeito? Questão bem tranquila para você. Questão 17. E aí você entra em um cenário de radioatividade. É um assunto que cai muito. O Enem ama radioatividade. Se você pegar aí os principais temas que aparecem com mais frequência no Enem, você vai sempre encontrar radioatividade ali no meio, tá? E lembrando que a radioatividade não está no programa da UEMA. Então, você que está aqui, Daniel, eu estou contigo aqui, mas eu quero fazer, por exemplo, chutar aqui. Eu quero fazer CFO, só tem na UEMA. Ah, tu quer fazer um curso que só tem na UEMA? Então, tua preparação específica para a UEMA é... Não tem radioatividade no programa de Química da UEMA. Tá certo? Em Química, não tem no programa. 2018 foi o último ano que veio radioatividade, parte de radioquímica dentro desse edital. Nos últimos anos você já não tem mais. São assuntos assim que no Enem são cobrados e na UEMA não, que você tem que ter noção. Radioatividade, polímero. Gente, polímero eu nem gosto demais. Mas quando você vem para a UEMA já não está no programa. Propriedade coligativa, está no Enem, mas não está na UEMA. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. E a equação nuclear para o decaimento do tório. Bom, bem que eu tenho o tório 90, 230. E aí ele fala que o tório ele vai se transformar em rádio 88. Massa 226. Além disso, ele vai ter uma partícula e energia. Tá? Não é difícil, vem comigo. Existe uma partícula que é chamada de partícula alfa. Quando você tem um núcleo, esse núcleo está instável, ele emite radiação. Essa radiação emitida do núcleo é a radioatividade. E uma dessas radiações emitidas pelo núcleo é a partícula alfa, tá? E aí o que eu preciso saber? A partícula alfa, a constituição dela é mais ou menos isso aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. A massa dela é 4. Deixa eu ajeitar. A massa dela é 4. Vou explicar para você uma coisa interessante. Vamos imaginar que eu tenho um carbono no número atômico 6, 6. Quando aqui você tiver próton, nêutron e massa, essa situação tu soma. 6 mais 6, 12. Qualquer outra situação tu subtrai. 12 menos 6, 12 menos 6. Tranquilo? Então você vai trabalhar sempre dessa forma para ser mais rápido. Então essa é uma partícula alfa. A partícula alfa tem essa constituição. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. A massa dela é 4. O que eu preciso saber sobre essa radiação aqui é muito importante. Ela tem um baixo poder de penetração. Ela não consegue, Cacauzinha,
atravessar uma caixa de aço inoxidável. A partícula alfa não consegue atravessar, por exemplo, a tua pele. Entendeu? Então a partícula alfa ela tem um baixo poder de penetração. Muito disso por conta da sua velocidade. Essa aqui é uma radiação muito lenta. Então é a mais lenta de todas que meu filho vai trabalhar. E aí o que é que meu filho precisa saber? Essa radiação sai do núcleo. Isso quer dizer que se eu estou mandando uma partícula alfa embora, eu estou mandando embora 2 prótons e 2 nêutrons. E é por isso que surge a lei da radioatividade. Por isso que surge a lei da radioatividade. Aqui eu tenho Z, massa A. Aí aqui eu vou emitir uma alfa. Quando eu emitir uma alfa, eu vou me transformar em um outro elemento. Olha que bacana. Mas se eu emitir uma alfa, eu vou precisar diminuir 2 unidades do meu número atômico. E, consequentemente, vou diminuir 4 na massa. Certo? Lembra, gente, a partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Se tu tá mandando ela embora, tu tá mandando embora 2 prótons e 2 nêutrons do teu núcleo. Tá bom? E aí você tem, vou me transformar no outro elemento. Só que aqui eu tinha 90 prótons, só tenho 88, perdi 2. Eu tinha 230 de massa, só tenho 226, perdi 4 de massa. Ixi, isso aqui é alfa. Entendeu? Tu poderia fazer dessa forma bem aqui que eu te mostrei, fazendo a leitura, ou lembrando direto da lei da radioatividade, né? E aí eu quero que meu filho lembre o seguinte, eu sempre conservo carga e massa. 82 mais 2, 90. 226 mais 4, 230. Eu sempre conservo, sempre conservo carga e massa. Então, você já sabe que se ele pergunta para você que tipo de radiação, considere a equação do decaimento nuclear, que é essa. A partícula que fica bloqueada na caixa de aço inox é a partícula alfa, tá bom? Partícula beta, ele nem falou ali que saiu beta. Próton, também não. Nêutron, também não. Pósitron é uma beta positiva, depois a gente vai falar disso em outros vídeos, tá? Então, bem facinho, partícula alfa. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Próxima questão. Na hidrogenação parcial dos óleos vegetais, efetuada pela indústria alimentícia, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis e trans, cis e trans, tipo de isomeria. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento dos riscos de doenças vasculares. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses produtos? Que tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses produtos? Vamos lembrar bem aqui? Na hidrogenação, só para ter uma noção bem aqui, o que é hidrogenar? Hidrogenar é colocar hidrogênio na cadeia. Vou colocar uma reaçãozinha bem simples aqui para você, tá? Tá bem aqui o eteno. O que é hidrogenar? É colocar o hidrogênio na cadeia. Isso é hidrogenar. Então aqui, na hidrogenação, meu filho simplesmente vai chegar bem aqui. Vai chegar bem aqui. Vai jogar um hidrogênio para cá. E vai jogar outro hidrogênio para cá. E quando você fizer isso, você passa a ter essa estrutura bem aqui, Você passa a ter essa estrutura bem aqui, Tranquilo? De boa mesmo? Então, isso é hidrogenar, botar hidrogênio. Isso que tu tá vendo é uma reação de adição. Perfeito? É uma reação de adição. Isso bem aqui que tu tá vendo, é uma reação de adição. Não é uma reação ácido e base. Não é uma reação ácido e base. Não é uma reação de substituição.
Outra coisa muito importante. Quando você vai pegar esse carbono aqui, eu tenho C2H4. Aqui eu tenho C2H6. Perfeito? Reagindo com o hidrogênio. Bem aqui o hidrogênio tem carga mais 1. 4 vezes 1, 4. Para dar 0, menos 4. Por 2, menos 2. Substância simples, carga 0. Carga do hidrogênio mais 1. 6 vezes 1, 6. Para dar 0, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Eu quero que você olhe para a carga do carbono. Está vindo de menos 2 para menos 3. Ou seja, está aumentando, concorda comigo? Está diminuindo, desculpa. Está diminuindo, está sofrendo uma redução. Está tendo uma redução aqui, ó. O carbono está reduzindo a carga. Menos 2 para menos 3, essa carga está diminuindo. Já a carga do hidrogênio está vindo de 0 para mais 1, então ela está aumentando, ou seja, está tendo uma oxidação. Então isso que tu está vendo no quadro também é uma reação de oxirredução. Então é uma reação de adição e é uma reação de oxirredução. Tá, Daniel, mas a minha pergunta é muito simples. Então não pode ser a letra A, porque a letra A iria anular a letra D e vice-versa. Pronto, pô, tu já sabe que só restou a letra E, né? Já sabe que só restou a letra E. Mas quando eu volto ao texto, ele fala o seguinte. Ele fala que diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento dos riscos das doenças vasculares. Ou seja, qual é o problema aqui? É essa transformação de um isômero no outro. Então, qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Isomerização. O problema maior está sendo o processo de isomerização. Porque, ó, o texto, quando ele fala qual tipo de reação, o texto está te falando aqui, ó. Então, diversos estudos têm sugerido a relação direta entre os ácidos graxos trans, ou seja, um tipo de isômero. Existe uma isomeria chamada isomeria geométrica, que a gente trabalha com o isômero cis e os isômeros trans, tá? Está associado a estarem do mesmo lado do plano ou lados opostos. Então, gente, é uma questão bem bacana. Ela envolve, sim, muitos conceitos de reação orgânica. É importante que vocês saibam, essa revisão aqui ela é fundamental para você. Então, quando eu coloco o hidrogênio na cadeia, eu tenho a redução da carga do carbono. Ó, ele reduziu de menos 2 para menos 3, tá? E a oxidação do hidrogênio foi de 0 para mais 1. Tem que estar muito, muito, muito ligado mesmo nesses processos de reação. O Enem está colocando muitas questões associadas a essa parte de reação. Mas não algo assim que tu precisa entrar nos mecanismos para poder entender. Se tu perceber, não está aparecendo nada disso, não. Tá? Então, se você conhecer o que é uma reação de adição, substituição, oxirredução, tu consegue desenvolver legal. Uma questão como essa aqui, se você tivesse um mínimo do conteúdo, você conseguiria desenvolver de boa, tá? Ou então, na própria leitura, tu conseguiria puxar para ti que tu tá diante de uma reação de isomerização. Beleza? Galera, agora é contigo. Ó, pegue aí os exercícios. Tente fazer novamente. Não conseguiu, assistir esse vídeo quantas vezes for possível. Depois, baixe mais questões, resolva. Desenvolva sua química. Tu só consegue desenvolver legal fazendo mais exercícios. E não perde não, ó. Te vejo nos outros vídeos. Valeu, galera!